Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Valmy, uma das muitas batalhas travadas pela França Revolucionária, enfrentando o todo-poderoso exército prussiano, um dos mais especializados da época. E veremos o quão importante foi essa batalha para que a França desse continuidade a seu sonho de liberdade. Afinal, sem a Batalha de Valmy não existiria nem a Batalha de Waterloo e nem Napoleão. Toca o barco. O chão estava coberto de névoa, não aquela névoa fina da primavera e do verão, mas uma névoa grossa e baixa de outono, que se prendia nos arbustos das árvores como se fosse lã de carneiro. Durante a noite, a névoa tinha descido sobre a alta planície ocupada pelos franceses, entrando por ravinas e depressões, tornando a visibilidade impossível. Praticamente ninguém daquele exército revolucionário mulambento de cerca de 36 mil homens tinha conseguido dormir. Como as fogueiras não foram permitidas, os soldados se amontoaram em busca de calor e força. Na distância escura, eles ouviam o exército prussiano se aproximando, os cascos dos cavalos ressoando, os passos retumbantes da formidável infantaria e o rangido das carretas de suprimento. Havia 30 mil prussianos na floresta de Argonne, onde hoje é a Bélgica moderna, acompanhados de um contingente de tropas austríacas ligeiras e de um regimento de franceses que permaneciam leais ao rei Luís XVI e desejavam restabelecê-lo no trono. Os soldados franceses, nas colinas próximas àquela vila de Valmy, sabiam que o caminho até Paris, que ficava a 160 quilômetros de distância, se encontrava aberto para aquela extraordinária força da coalizão, que de fato, entre eles e suas casas, estava justamente os prussianos. Pela manhã, os prussianos pretendiam atacar pela retaguarda francesa, exatamente como haviam feito quando esmagaram suas tropas naquele fatídico verão de 1792. Em seguida, marchariam até Paris e enfrentariam a Revolução de uma vez por todas. 5 meses antes, no dia 20 de abril, após intenso debate, a Assembleia Nacional Francesa declarou guerra à Áustria e logo depois à Prússia, em parte como resposta à declaração de Pionetz, que ameaçava a estabilidade da jovem República Francesa, e em parte como deliberação de muitos radicais franceses que achavam chegada a hora de espalhar a ideia da Revolução e também de reconquistar territórios perdidos nas guerras anteriores, em especial os Países Baixos austríacos, atual Bélgica. Esta guerra será a última, declarou o ministro do Exterior Charles-François de Maurice, querendo dizer que, após esse conflito, a Europa compreenderia a força do novo modo de vida da França revolucionária. No mês seguinte, de Maurice, que foi nomeado comandante em chefe do exército revolucionário francês, mandou que suas tropas invadissem a Bélgica. De Maurice e outros políticos franceses logo iriam descobrir que tinham poucas razões para ficar otimistas. O exército francês perdera mais da metade de seus oficiais, aos quais desertaram para o lado austríaco e prussiano. O alistamento maciço do ano seguinte ainda não havia começado, então de Maurice e seus generais tiveram de se contentar com uma turba de voluntários, num exército já repleto de espiões a mando dos inimigos políticos de Maurice, que tinham ficado em Paris. No mínimo, era um exército inviável, mal treinado e cheio de divisões. Partir para cima dos quadros bem treinados de austríacos e prussianos, cujas habilidades haviam se aprimorado na Guerra dos 7 Anos, era algo que prometia resultados previsíveis. A primeira unidade francesa, composta de cerca de 1000 soldados, cruzou a fronteira da Bélgica em junho e se deparou com uma força austríaca muito menor na cidade de Tournai e imediatamente fugiu em pânico gritando: "Fomos traídos". Eles não pararam de correr até chegar a Lille, onde assassinaram o próprio general, que no auge do pânico julgaram tê-los traído para os austríacos. Naquele verão, cenas semelhantes tiveram lugar em toda a parte ao longo da fronteira nortista da França. 10 mil homens de cavalaria bateram em retirada após uma troca de tiros com uma força austríaca muito inferior na Bélgica, ao mesmo tempo que outra divisão francesa deu meia volta quando se espalhou um boato entre as fileiras de que a pólvora que levavam era defeituosa. Em Paris, os políticos culpavam os generais de campo, que eram realistas de velha cepa, como o Marquês de Lafayette. De fato, a Assembleia Nacional o declarou traidor e o obrigou a fugir para Lille, onde acabou sendo preso pelos austríacos. Refletindo sobre tudo
isso, das margens do Reno, o general Karl Wilhelm Ferdinand, duque de Brunswick, e o comandante do exército prussiano, percebeu que a rápida desintegração das forças francesas criava uma oportunidade gloriosa. Com seu exército bem treinado, poderia atacar no próprio coração da França, a caminho do sudeste. Não havia impedimento, a não ser 3 fortalezas desguarnecidas em Sedan, Longwy e Verdun, e 2 exércitos pequenos. Um deles era comandado por um oficial chamado General François Kellerman, e o outro estava sem comando desde a fuga de Lafayette. O desfecho se afigurava tão fácil para o exército que seus oficiais falavam com alegria de um passeio em Paris. Uma vitória certa sobre a turba de covardes que compunha o exército revolucionário francês. No começo, os prussianos simplesmente passavam por cima dos franceses, assim como os tanques de guerra alemães, os Panzers, triunfariam nas defesas francesas. Em 1940, a fortaleza de Longwy foi tomada em 21 de agosto, a de Verdun em 2 de setembro, movendo-se altivamente para a frente e com lentidão deliberada. Conforme escreveu o historiador Edward Creasy, a densa coluna prussiana se deslocou entre os 2 exércitos franceses e estava prestes a destruí-los, antes de alcançar Paris, quando o general Dumouriez se apresentou para assumir o controle das forças, ao ver que, como ele mesmo escreveu depois, a França estava a um passo de ser destruída. Reuniu as tropas dispersas e desmoralizadas do antigo exército de Lafayette e organizou uma brilhante formação na floresta de Argonne, aquela espessa área de montanhas cobertas de rochas e matas, que também seria cenário de intensos combates durante a Segunda Guerra Mundial. Obrigando as colunas do Duque Brunswick a avançar para o sul, ele as jogou diretamente contra as forças de François Kellerman, que estavam situadas naquele platô elevado, perto de Valmy, esperando na neblina. Nessa etapa da guerra, o exército revolucionário francês ainda não era a soldadesca cidadã que viria a ser, mas se constituía literalmente de cidadãos. Eram cozinheiros, artistas, sapateiros, fazendeiros, coureiros, escritores, políticos, homens de todas as esferas da vida. E não apenas homens, a Revolução tornara-se conhecida por suas mulheres guerreiras, sendo as mais famosas Reine Chapuis, Rose Baillon e Catherine Pochetta, e as jovens irmãs Fernin. Esses homens e mulheres não possuíam uniformes e as armas iam de mosquetes franceses às de caça, lanças, flechas e espadas. Mas eles tinham algumas vantagens que os prussianos mal conheciam. Para começar, os subalternos, oficiais inferiores do exército, como cabos e sargentos, não seguiram com os oficiais realistas e ficaram ali para dar apoio aos soldados rasos. Na realidade, o exército tivera um desempenho medíocre durante o verão, mas em Valmy, naquela manhã, os oficiais inferiores andaram silenciosamente entre as fileiras, mantendo os soldados firmes enquanto a neblina se dissipava e os uniformes brancos dos prussianos se tornavam visíveis. Outra vantagem francesa era o corpo de artilharia, com 40 canhões pesados. O Duque de Brunswick tinha 14 peças a mais do que o exército revolucionário, mas os canhões franceses eram os Grimbeval de 12 libras, com mira e precisão e habilidade de elevação e tiro rápido. E, como vantagem final e decisiva daquele dia, os franceses eram liderados pelo general François Kellerman, que já estava com 57 anos e tinha combatido na Guerra dos 7 Anos. Sujeito a certa desconfiança da parte dos políticos radicais franceses, por causa de sua longa ligação com o exército real, ele conseguia escapar dos expurgos que haviam atingido os oficiais mais proeminentes, principalmente em razão de sua competência militar. Ele não era considerado um general brilhante, mas apenas alguém que seguia ordens. Naquela manhã, entretanto, ele parecia inspirado, observando que a cavalaria prussiana saíra do corpo principal da infantaria para tentar envolver suas linhas e, vendo o nervosismo de seus soldados, que tinha temor especial da cavalaria, cavalgou entre as linhas francesas e gritou diversas vezes: "Viva a nação! Viva a nação!". Aos poucos, os soldados franceses passaram a entoar esse cântico, de tal forma que o coral
podia ser ouvido pelos prussianos que se aproximavam. É claro que gritos patrióticos não significaram nada para o Duque de Brunswick, que simplesmente postou sua artilharia a uma distância de quase 2 quilômetros das defesas francesas e abriu fogo com um rugido ensurdecedor. Brunswick e os demais oficiais da coalizão esperavam que os franceses corressem ao primeiro ruído dos tiros, para serem depois apanhados e chacinados pela cavalaria. Afinal de contas, aqueles soldados não tinham oferecido uma única resistência desde o início da guerra. Mas aconteceu o inesperado. Respondendo com igual estrondo, a artilharia francesa abriu fogo e deu seguimento à Batalha de Valmy. Os soldados franceses atiravam sem parar, suando naquele dia frio, e olhavam com alegria os estragos sendo feitos nas linhas prussianas. As balas de canhão prussianas também provocavam danos entre os franceses, mas por causa do chão molhado, que fazia a bala redonda grudar na lama em vez de quicar de maneira mortal entre as fileiras inimigas, houve menos perdas do que se podia esperar. Valmy tem sido considerada uma das grandes batalhas mais estranhas da história mundial. Em essência, foi um combate travado por canhões que durou horas. O próprio Goethe, vagando pelo bombardeio com uma curiosidade juvenil tola, comparou o som dos milhares de tiros disparados aos giros de peões, murmúrios de água e assovios dos pássaros. Com a sequência das canhonadas, Goethe declarou que começara a ver o mundo à volta com lentes de uma tintura cor de sangue. Uma observação que pode parecer extravagante, mas que foi repetida por outros soldados apanhados no intenso fogo cruzado. No começo da tarde, finalmente, Brunswick decidiu atacar. Embora de imediato seus homens tenham se defrontado com um campo mortífero de artilharia acurada e se retirado. Nesse ponto, acreditando que o fogo prussiano se tornaria menos intenso, Kellerman conduziu pessoalmente um ataque ao inimigo. Correndo em meio à fumaça da batalha, em direção à parte aberta do platô, a coluna conduzida por ele foi devastada por uma bateria prussiana que estava escondida. O cavalo de Kellerman foi atingido enquanto era cavalgado por ele, que acabou sendo carregado por seus homens de volta às linhas francesas. Diante disso, os prussianos se prepararam para atacar, achando que os franceses seriam definitivamente aniquilados. Mas Kellerman, agora a pé, gritou para os soldados que aquela era a chance que estavam esperando. Deixar o inimigo se aproximar e então apanhá-lo com a baioneta. Mais gritos de "Viva a nação" se espalharam pela floresta, e os prussianos hesitaram em seu avanço. Eles teriam de atacar morro acima contra um exército francês que parecia pela primeira vez destemido e revigorado. O Duque de Brunswick fez uma pausa, uma das pausas mais significativas da história, e decidiu que massacrar seu excelente exército simplesmente não valia a pena. Apesar das perdas daquele dia, 300 soldados franceses, talvez 200 prussianos e austríacos, num contexto mais amplo, a vitória de Valmy não poderia ter sido mais espetacular. Naquela noite, os soldados franceses, exaustos, muitos dos quais não tinham dado um tiro sequer e nem visto um prussiano de perto, deram-se conta de que os prussianos não estavam mais na ofensiva. De fato, após esperar por 10 dias, o Duque de Brunswick acabou levando seu exército de volta ao Reno, deixando o combate para outro dia. Nos 20 anos seguintes de combates entre a França e o restante da Europa, ainda haveria muitos outros dias e muitas outras batalhas, mas o exército francês provou que sabia defender a nova liberdade de sua sociedade. No dia seguinte à batalha, a Assembleia Francesa proclamou a República na França. 4 meses depois, o rei Luís XVI foi executado. Pode-se traçar uma linha entre a Batalha de Valmy e a de Waterloo, porque sem a vitória de Valmy não teria acontecido os conflitos revolucionários da França, nem as guerras napoleônicas. A importância de alguns eventos da história demora a ser percebida, mas não a de Valmy. Os participantes sabiam claramente que algo decisivo havia sucedido. Na noite dos combates, os franceses cantaram e dançaram em volta das fogueiras, ao passo que no acampamento prussiano predominou o desalento. Sentado ao redor de uma fogueira, junto aos oficiais prussianos, que no mais soturno silêncio olhavam as chamas crepitando, Goethe lhes disse: "Aqui neste lugar e nesta data, inicia-se uma nova era da história mundial, e todos vocês poderão dizer que estiveram presentes a seu nascimento." Ele estava certo, mas é pouco provável que os prussianos tenham encontrado algum conforto nisso. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.